Então vamos iniciar a live de hoje. Tenho prazer em dizer que minha gratidão pelo Criador é eterna. Isto eleva a minha frequência vibracional para patamares de alegria, paz e justiça. E cada vez que digo isto, me renovo. A mesma gratidão eu tenho a você que tem me acompanhado, que tem me seguido. E sabe que pode se transformar ao dar sentido à sua vida, ao encontrar o seu propósito e servir de maneira crescente cada vez mais a tudo e a todos que compõem o universo. Pois com isto reforço e também elevo a minha paz interior, ao mesmo tempo que te chamo a elevar a sua. Esta paz interior me permite estabelecer objetivos que são definidos a partir do pensar fora da caixa, sabendo que tudo é possível para quem está conectado com o Criador. E você, está conectado com o Criador? Vamos lá, vamos continuar. Dando sequência a esta série Consciência, veremos hoje o tema Não tema as trevas, onde abordo o porquê devemos nos manter na fé, com frequências vibracionais altas e não com medo, onde estas frequências são baixas. E se assim for, não conseguirei me dedicar ao todo. Eu sou Jorge Penteado, mentor, ajudo pessoas a dar sentido à vida, alcançando a abundância em todas as áreas da mesma, da vida, utilizando-se da inteligência espiritual. Este assunto de hoje, não tema as trevas, leva você a enxergar o porquê se demora muitas vezes anos da vida para que se fique convicto de que somos seres de luz. Isto acontece porque, apesar de ser trino, espírito num corpo, com uma mente para gerenciar este todo, o corpo e o próprio espírito que influencia diretamente nesse gerenciamento, não se sabe que a essência nossa é o espiritual. Então, isto não mudará nas existências pela qual passamos e passaremos, sendo inclusive a chave para o desenvolvimento até se atingir a plenitude. Plenitude esta que não será atingida nesta existência, mas que com certeza pode fazer com que nós cheguemos bem próximos da mesma. Como sempre, até porque me aprofundei no estudo das Escrituras Sagradas, que uso para elucidar muitas vezes o que digo, mas sempre ressalvando que a origem de todas as religiões é única, assim como único e vivo é o nosso Criador. Cito agora onde o Criador, nas Escrituras Sagradas, se refere a você com relação a não temer as trevas. Veremos 2 pontos das Escrituras para que se conscientizamos com relação a isto que eu estou falando. Entre muitos de outros pontos que estão também nas Escrituras que nos levam a esta conclusão. Escolhi esses 2 porque eles são os mais divulgados. O primeiro vamos encontrar em Salmos 23, no versículo 4, onde podemos ver o rei Davi expressando o porquê enfrentava qualquer situação. E lá está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aqui ele está se referindo ao Criador. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui então nós temos uma citação do rei Davi, onde reforça de que está sempre conosco o Criador e que nós não devemos temer nada. O segundo ponto que quero chamar a atenção está no Salmos 91, na oração que Moisés faz ao Criador. No versículos de 5 a 10,
onde o Criador se manifesta a Moisés. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Repito, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Ele reconhece, Moisés reconheceu e disse isto, o Senhor é o meu refúgio. Então, fizeste do Altíssimo a tua morada, portanto, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua morada, à sua tenda, como está escrito lá. Bem, espero que estas duas passagens que vimos o traga a pensar fora da caixa, de que realmente somos espirituais. Aceitar isto, esta é a nossa essência, é o que nós estamos vivendo nessa existência, e independente do que acontecer em outras existências, o Espírito estará lá, porque ele é a essência. Isso tem que ficar claro para vocês. Bem, ao admitir isto, você iniciará o processo de dar sentido à sua vida e passará a abundar de modo crescente, que em todas as áreas da mesma, da vida, bastando compreender que o seu propósito é de cada vez servir mais e melhor nesta sua existência. Bem, até aqui estamos apenas no início desta nossa live. E eu questiono, você tem convicção de que a sua essência é espiritual? A essa altura, se você me segue, acredito que a resposta aqui é sim. Continuando, para que você não tema as trevas, o nosso tema de hoje, você não pode ignorar o Criador, pois isto te levará a uma vida sem sentido. Você não entenderá o seu propósito e, mais ainda, não definirá objetivos que o leve a desfrutar o que tem de melhor aqui nesta terra, aqui nesta existência. Pare agora e pense, de preferência com a mente limpa. Se você sabe que tudo que existe no universo foi criado por alguém, sabe. Então, você sabe que você precisa ter um Criador, que você foi também criado. Por que teríamos aí algo que contrariasse tudo o que conhecemos? Não existe essa possibilidade. Nós temos um Criador. Então, fique consciente de quem o criou. A ciência constata o Criador e aceita sua conexão com o ser humano pelas petições que são feitas, através de orações, de meditações, bem como o seu retorno por insights, que são respostas dadas através do universo pelo Criador, pelo todo. Por outro lado, para a religião, é através da fé que podemos atingir o que desejamos, mas não nos fornece os meios de obtê-la ou gerenciá-la. Hoje, a convergência entre ambas, ciência e religião, permitem com que se veja a fé como uma emoção que se pode ter. E esta emoção corresponde ao polo antagônico do medo, que são polaridades opostas da mesma coisa. O que digo com isso? Ou você tem fé, ou você tem medo, ou tem um pouco de fé e muito mais de medo, ou o inverso. Muita fé e pouco medo. Você vai escolher o que você quer para a sua vida. Portanto, na mente se dá privilégio a um destes polos, ou fé ou medo. Porém, se pode controlar a mente e se polarizar na fé. Por quê? Porque é uma emoção. E você pode fazer isso. Você não quer estar cada vez mais próximo do polo da fé? A resposta aqui é sim, é claro, todo mundo quer.
ter condições de atingir tudo que deseja. E isso você vai conseguir se tiver fé. O que estamos trazendo de novo aqui é que existe hoje métodos e ferramentas através da inteligência espiritual que te levarão a fazer uma boa gestão desta possibilidade de polarização entre medo e fé. Você pode cada vez mais avançar para o polo da fé. Então, eu vou contar, como sempre faço a vocês, um processo que serviu de experiência na minha vida com o Criador, ligado ao crescimento de minha fé. Interessante, eu diria o primeiro contato que eu considero relevante para este contexto das nossas lives. E ele aconteceu com o Criador de uma maneira em que eu estava inconsciente. Inconsciente no aspecto de reconhecê-lo, como reconheço hoje. Como tenho sentido na minha vida hoje, eu tenho uma visão e uma convicção totalmente diferente do que tinha naquela época. Naquela época, o meu sentimento do medo me levou praticamente ao extremo. Eu fui surpreendido com o seguinte acontecimento, e eu vou contar isso para vocês agora. Viajava a serviço como sempre fazia, e como sempre fiz, fui para o meu destino apenas com a passagem de ida, o ticket de ida, pois sempre durante a minha estada disponibilizavam na companhia aérea, que eu sempre utilizava, o meu ticket de retorno. Quando retornei, ao chegar ao aeroporto, eu procurei o balcão da companhia aérea para resgatar meu ticket e providenciar o meu check-in. Tudo dentro de uma normalidade. Mas aí veio a surpresa. Esta surpresa é que não havia nenhum ticket à minha disposição. Com compromissos familiares importantes na cidade em que vivia, num relacionamento encaminhando-se para um divórcio, como já falei várias vezes em outras lives. Com meus cartões de crédito, todos usados durante a estada, para pagamento de hotéis, de refeições, enfim, uma série de coisas. Porque sempre éramos reembolsados através da apresentação de despesas de viagem. Então, utilizava meus cartões para isto. E com a carteira vazia, pois ainda usei o dinheiro que tinha para pagar o táxi para o aeroporto, me senti totalmente desamparado. Era uma sexta-feira à noite e o departamento financeiro da empresa que eu estava representando estava fechado. Insisti com a atendente da companhia aérea. Mas veja aí se não há um engano, talvez uma letra no nome em posição diferente, alguma coisa que não esteja mostrando este ticket, esta passagem. Algo que pudéssemos resolver aqui, agora, e você me libera para o meu destino. No destino eu sempre tinha uma pessoa que me esperava, então eu tinha tranquilidade de encontrar outras pessoas que me passariam recursos para avançar. Só que, como não achava nada, comecei a ficar cada vez mais me sentindo abandonado por tudo e por todos. O desespero estava claro no meu comportamento. Nós refletimos em nosso comportamento as nossas emoções. Já se haviam passado uns 50 minutos nesta situação infrutífera. Não achavam o bilhete para que eu pudesse retornar. E como eu sempre chego cedo aos meus compromissos, esses 50 minutos ainda não tinham levado a perda deste voo. Então eu estava em tempo de voo. E deveria estar retratando em meu corpo um comportamento péssimo. Como disse, o que você está sentindo emocionalmente é refletido para que o externo te veja. Isso fez com que eu baixasse muito minha frequência vibracional. Comecei a me exasperar com a atendente, comecei a discutir com a atendente. E foi quando se aproximou um senhor de mim, frente ao balcão, e disse para a atendente:
tire um novo ticket para ele. Perguntei: para mim? E ele ainda disse: sim, eu comprarei seu ticket. De imediato, me veio o seguinte pensamento: o que este cara quer de mim? O que este senhor quer de mim? Mas ele pediu para me acalmar e dar continuidade à minha viagem. Eu ainda retruquei dizendo a ele: não é preciso, eu me viro. Eu me considerava totalmente autossuficiente para qualquer coisa. É um erro. Nós temos sempre que ter algo, alguém para servir a você. Mas, voltando ao contexto, ele insistiu e disse: eu quero ajudá-lo. Receba este ticket e complete a sua jornada. Ainda complementou com: você precisa saber que sempre há saída para tudo. E disse: vá, senão perderá o voo. Eu disse a ele: eu quero te pagar. Me dê uma conta bancária para depositar assim que resolver isto. Ele olhou para mim e disse: eu sempre ajudo as pessoas em que meu coração fica abalado ao vê-las. E ajudo sem esperar nada em troca, pois isto não depende de você, mas do universo. Depende das ações, das emoções que você passa para todos, do seu servir. Aqui eu acrescentei um pouco mais de palavras. O que ele disse é: eu dependo apenas do universo. Mas colocou no papel uma conta para depósito e ainda afirmou: eu não estou te cobrando nada. Mas se você o fizer, no caso o depósito, manterá a possibilidade de ajudar a outros que também necessitem. Embarquei, cumpri com meus compromissos e uma semana depois depositei o valor do ticket na conta que aquele senhor me indicou, sem mesmo saber o seu nome. Eu fiz no boca do caixa isso porque não tinha nome, não tinha CPF, só tinha um número de conta, né? E creio que com essa atitude eu mantive o fluir do universo. Eu correspondi, mas como digo, ali foi tudo de uma maneira inconsciente. Eu acreditava demais em mim. E a gente precisa entender que sozinho não vai a lugar nenhum. Aqui no caso era uma questão de ir em algum lugar mesmo. Então, se me perguntas, para mim, se me perguntas, né? O que foi isto que aconteceu? Eu te afirmo, uma intervenção total do Criador, que, como disse ao início desta live, ao falar no Salmo 23, tu estás sempre comigo. E te digo mais, eu garanto que também está com você, pois ele é único, ele é vivo, ele é onipresente, onipotente e onisciente. E hoje eu reconheço essas características como o Espírito puro que é, como o todo. E ele usa de insights que não esperamos. Muitas vezes nós não esperamos nada por parte do Criador. E os insights estão chovendo ao nosso redor e nós não estamos vendo. Neste caso que vivi, houve um pronunciamento de uma pessoa que, ao olhar o meu comportamento e já estava, como disse, exasperado, já queria discutir lá com todo mundo da companhia aérea, ele resolveu esta situação. Ele não me conhecia, nunca mais vi esta pessoa. A única coisa que soube é, numa outra vez falando com o atendente da companhia aérea, que ele morava na Alemanha, e mais nada, mas falava português correntemente. É curioso isso, não? Isto é uma experiência espiritual. Contando isto hoje, e depois de uns 15 anos que ocorreu, e com a compreensão que eu tenho hoje, eu tenho gratidão ao Criador, que me tirou de uma situação altamente deprimente. Eu, como executivo, de terno, gravata, todo arrumadinho, tudo direitinho, tudo perfeito, discutindo com uma atendente da companhia aérea. Não tinha o menor sentido isto. Eu não encontrei uma saída por mim. E tudo
de maneira a estar naquele momento inconsciente do poder que temos. Se eu tivesse apelado ao Criador, talvez não tivesse passado por isso. Se eu tivesse ali meditado, orado, pedido, o insight viria claro para mim. É o que acontece com as pessoas que dão sentido à vida. Elas sabem do seu propósito e elas sabem que precisam procurar caminhos que levam a objetivos este que faz com que ela esteja sempre indo na direção e sentido do propósito. Esta direção e sentido faz com que cada vez mais, de maneira crescente, por isso de cada vez mais, ela sirva mais e melhor. Mesmo que seja de modo inconsciente, nós acabamos usando, toda vez, né, que nós estamos de modo inconsciente com relação a estas coisas que citei, nós acabamos usando o nosso lado animal, o nosso lado límbico. Isto porque as emoções que vêm para nós são de baixa frequência, são de raiva, de ira. Alguém me fez alguma coisa. Coloque na sua cabeça, a única pessoa que faz alguma coisa para você é você mesmo. Por que eu não chequei antes esses tickets? Por que eu vivia sempre nessa correria, não olhava para nada, né? E simplesmente contava que as coisas fluiriam, dependendo de homens aqui na Terra, que precisariam ter feito essa reserva. Enfim, é isso que você precisa realmente começar a fazer na sua vida. Pensar fora da caixa, que o impossível, teoricamente, ele acontece até contra você, como foi o caso. Foram anos trabalhando para esta empresa, representando esta empresa, e nunca tinha acontecido aquilo. Para mim, aquilo era impossível. Não existe impossível. Assim como você precisa tratar de uma circunstância que é contra você, agindo, você precisa agir também para evitar até que ela apareça na sua frente. Mas fica aí a dica. Bem, hoje eu sou convicto que após dar sentido à minha vida e buscar o meu propósito, cada vez mais e mais servir, eu repito isso porque as pessoas precisam, vocês, todos precisam entender que o propósito dado pelo Criador é único, é servir cada vez mais. O que muda é o caminho que cada um tem, como sempre também esclareço para vocês. Então, tenho um compromisso com o Criador e honro de todo o meu coração, que é crescer, porque dei sentido à minha vida e cada vez estar servindo mais e mais. Houve situações posteriormente que aceitei, mas estas me afastavam do servir, e ele, o Criador, se pronunciou ao afastar-me das mesmas. Ele me tirou de situações. Estou citando aqui um caso quando tive um forte insight, não sabia exatamente o que estava acontecendo, para deixar a faculdade que dirigia e me isolar por alguns anos para estudar as Escrituras Sagradas. Na época, eu estava frequentando igrejas evangélicas e estava muito com vontade de me aprofundar nas Escrituras. Tudo que eu ouvia era muito maravilhoso, mas eu queria me aprofundar. Eu fui empurrado para a estação, juntamente com a minha atual esposa, que também sentia essa necessidade. Era comum para o casal. Mesmo sabendo que diminuiríamos nossos ganhos com relação às coisas que usufruiríamos por um tempo, porque estaríamos dedicados apenas a um estudo, praticamente só gastos estariam acontecendo, isto passou. Mas hoje compreendo que esse estudo todo, que levou 3 anos, não foi suficiente para que eu ficasse satisfeito com o que aprendi. Não pelo que aprendi, mas não me trazia, alguma maneira de conciliar as minhas emoções. Depois desse estudo todo,
apesar de saber que deveria fazê-lo, era necessário que me preparasse para assumir definitivamente o meu propósito. Que não era tão claro como é hoje para mim, é simples, é servir, né? Então, ao dar sentido à minha vida, para completar este raciocínio, uma vez mais destaco na realidade, que chegou ao meu conhecimento que a ciência reconhecia a espiritualidade. E aquele fato de que eu estudei 3 anos, aprendi muito e uso muito do que aprendi, não trouxe a mim especificamente uma maneira de fazer a gestão da fé. Nem sequer tinha me dito que a fé era uma emoção, eu não conseguia ter esse entendimento, né? E o que aconteceu? A ciência começou a divulgar estudos sobre a inteligência das inteligências, a inteligência espiritual, que vem nos trazer a consciência de que o Criador está conectado permanentemente conosco, de quem somos e o que o nosso propósito é. E já falei várias vezes mais, não me canso de repetir, é o que eu quero e é o que vocês precisam fazer, que é servir cada vez mais e mais. Bem, este fato da ciência me levou a buscar na inteligência espiritual tão propalada o modo de controlar as minhas emoções. Eu sabia que tinha que ter fé, não poderia ter medo, ou deveria estar cada vez mais afastado do medo e mais próximo da fé. Através desses métodos e ferramentas que a inteligência espiritual, pela ciência, me trouxe, né? Eu comecei a dar sentido à minha vida. Eu comecei a me sentir dono. Eu comecei a me sentir eu mesmo. Eu não sou pura e simplesmente uma pessoa que está copiando e realizando verdades que todos estão fazendo e muitas vezes sem saber nem o porquê. Qualquer coisa que apareça à minha frente, eu tenho que discernir. E para discernir, eu preciso ter essa compreensão. A compreensão das escrituras sagradas, ela é muito importante porque são várias coisas que te levam ao discernimento. Ou seja, a você escolher o lado certo das coisas, né? Independente de que escritura é esta com relação a como o homem deve se comportar. Porque o princípio de todas as doutrinas, de todas as religiões, ele é o mesmo. Você pode ter uma mudança na história de como ele aconteceu, mas ele é o mesmo, já está detetado. Isso pela ciência que, por exemplo, muito antes do cristianismo, boa parte das coisas que estão escritas nas escrituras já eram divulgadas de boca em boca, né? De boca a ouvido, de ouvido para boca para outro ouvido, e assim por diante. Elas não eram escritos, não eram catalogados para o cristianismo. Para, como disse outras religiões, existem outras escrituras, existem uma série de apontamentos de coisas que levam esses religiosos aos mesmos princípios, os bons princípios, os princípios que farão com que você esteja se expandindo juntamente com o universo, né? Então eu te proponho agora, pare de procurar o que você já tem disponível. Está à sua disposição. Você pode, através de um atalho que se mostre à sua frente, evitar, né, o que aconteceu comigo. Eu fui de maneira inconsciente, eu não tinha ninguém para ouvir, não havia, evidentemente, essa facilidade que temos hoje dessas redes sociais, de pessoas passando para nós coisas importantes. Tem muita porcaria também acontecendo paralelo a isso, mas você tem que saber discernir, você tem que saber o que quer. E é estranho se você não quiser uma vida com abundância em todas as áreas. É estranho, porque todos querem, isto é do homem. Agora, o que eu estou dizendo a vocês é que vocês podem abreviar. Eu levei 50 anos para começar a me sentir num buraco, estar totalmente com vazio dentro de mim
e mais 10 anos ainda para tirar isso, sair disso e buscar sentido, começar a buscar sentido na minha vida. Então, é o que eu estava dizendo. Não seja como eu fui. E de maneira inconsciente, eu tive que passar por muitas dores, por amarguras, momentos de desespero, de medo e até de pavor. Pois isto te coloca cada vez mais no buraco. Cada vez mais você sente um vazio dentro de você. Então, se você tem um atalho que pode acelerar a sua existência aqui na Terra com relação a você estar obtendo tudo aquilo que o Criador prometeu, né? Eu pergunto para você, você não quer ser longevo? Você não quer ir a uma idade mais avançada para desfrutar cada vez mais? Nunca é tarde para isso. Não importa a idade que você começa. O servir e servir cada vez mais é que te dará o sentido na sua vida para que você esteja vivendo, esteja fazendo o bem para todos que o cercam. Bem, apesar disso, eu ainda digo a vocês, muitas das pessoas renegam o uso de sua inteligência espiritual, afirmando que isto é coisa para religiosos. Porém, isto não é verdade. E eu quero salientar a vocês que não é verdade, pois uma pesquisa feita sobre um universo estatístico composto de 50% de pessoas religiosas e os demais 50% de pessoas que não tinham contato algum com religião, ao serem questionadas se tiveram experiências espirituais em suas vidas, revelaram esta pesquisa, este estudo, acabou nos revelando que as experiências espirituais foram encontradas em maior quantidade nos 50% dito de pessoas que não tinham contato com a religião. Veja bem, o que significa isto para nós? É que não tem nada realmente a ver com a religião. A experiência espiritual, ela vem porque a sua essência é espírito. E ela vai se manifestar, independente se você crê numa religião ou não. A religião está aí para te dar um apoio, para que você comece a ter o interesse, como aconteceu comigo, de buscar mais informação, até que você chega a uma consciência, a uma convicção de que não é bem aquilo que você está vivendo ali que vai resolver os seus problemas. Aquilo às vezes resolve problemas de outros, mas não os teus. E você tem que estar equilibrado com relação à sua mente, para que você possa realmente buscar esta abundância que falo e que está prometida pelo Criador. Só para que vocês pensem um pouquinho. Eu acredito que esta resposta sempre será sim. Você já teve alguma experiência espiritual? Já aconteceu na sua vida algo que você foi levado para o medo e acabou se resolvendo de maneira que você ficou satisfeito, que levou você a ficar tranquilo? Pense nisso. Nós temos uma essência espiritual. Portanto, nós precisamos compreender isto de uma vez por todas. A nossa essência, de fato, é espiritual. Ela se pronuncia mesmo que você não queira. Agora imagine se você é uma pessoa que busca entender isso e comece a usar como um aliado no seu dia a dia a sua espiritualidade. É isso que você tem que fazer. Nós estamos aqui, como digo sempre, para servir cada vez mais e mais. Pergunto, não está na hora de você começar a servir cada vez mais? Bem, por outro lado, pensamos de maneira errada ao se considerar que pode-se viver sozinho como um ser independente que se autorregule, né? Já falei sobre isso hoje. Eu pensava assim, eu me basto, eu me viro, eu faço, eu aconteço. Já comentei no exemplo que dei, né? Então,
É errado pensar que sozinhos chegaremos em algum lugar. Nós precisamos do todo, até para viver. Não é assim desde o seu nascimento? Você não nasceu andando, falando, fazendo nada. Se não tivesse pessoas para fazer e te levar ao desenvolvimento, mesmo que num primeiro momento não seja o desenvolvimento correto, é uma verdade que impera, né? Você não vai conseguir sequer se alimentar. Então, a dependência de um bebê da mãe é o início da vida. Pensem um pouco nisso. Então, nós fomos criados para servir uns aos outros cada vez mais e respeitar a tudo e a todos que compõem o universo, o todo, o Criador, expandindo-se sempre com ele. Você é único, pois tem uma maneira toda sua de servir. É o que eu sempre digo. O caminho que te leva ao propósito é escolhido por você. A partir do momento em que você dá sentido à sua vida. E eu sempre saliento e deixo muito claro, você precisa escolher um caminho que te dê prazer em trilhá-lo, em andar por ele. E para que este crescimento seja constante e progressivo, neste tocante de servir, se você estiver neste caminho que te dá prazer, a sua vida ela será outra coisa. Aqui eu pergunto para você, o que você faz hoje na vida? De fato é algo que te dá prazer? Ou você arrumou um emprego qualquer para sobreviver e está preso, atrelado a isso? E aquilo que de fato você quer fazer, você não está fazendo. Eu canso de ver, sempre uso este exemplo, porque ele é muito fácil de se entender. Tradição familiar. A minha família todos são advogados. Eu não tenho nem possibilidade de escolher. Eu sou levado a minha família a ser advogado, ou médico, ou engenheiro, seja o que for. Não. Cada um é único. Cada um tem prazer em algo diferente do outro. Não estou dizendo aqui que a família não pode ter sempre um advogado, um engenheiro, enfim, um médico em destaque. Mas tem que se respeitar a vontade, tem que se deixar a pessoa escolher aquilo que lhe leva ao prazer, pois assim ela vai se desenvolver, assim ela aprenderá a servir com prazer e fará com que ela cresça sempre, sempre, buscando a proximidade da plenitude que eu falei lá no começo desta live. Bem, então você sabe, use caminhos que te dão prazer, para que este crescimento seja constante e progressivo no tocante a servir cada vez melhor. Pergunto a você agora que está me ouvindo, você está no caminho certo? Você está andando no caminho que você queria andar? Ou está andando no caminho que foi colocado à sua frente por pessoas que querem que você chegue num lugar que você não está interessado em chegar? Pare e pense. Faça o que você realmente ama. Tenha emoção positiva o tempo inteiro. Esteja na paz, esteja alegre, esteja com justiça fazendo as coisas. A sua vibração será alta e será muito mais fácil trilhar o caminho. Você é um ser que recebeu de Deus o dom de pensar fora da caixa. Eu não estou falando aqui porque muita gente acha que pensa muito. Não, mantenha a mente ocupada com problemas e rotinas do dia a dia. E é por isso que elas não conseguem enxergar o espiritual. Bem, vamos avançar. Então tenha em mente de que você precisa temer. O temer aqui, eu sempre digo, é respeitar o Criador e o que ele, Criador, deixou aqui para nós. Você precisa saber o que você é, espírito, saber que tem um propósito a cumprir dado pelo Criador,
que é servir de maneira crescente e progressiva a todos e a tudo que estão neste universo em expansão. Para você ter sucesso, é necessário que você use de seu livre-arbítrio para discernir sobre o modo que vai servir. O seu discernimento deve ser provido pela sabedoria do Criador. Estamos de acordo? É essa a pergunta que faço agora. Então, vou para o fechamento. Portanto, durante toda a sua existência, o Criador te possibilita usufruir do melhor do que há nesta terra. E você tem total escolha do que fazer em sua vida. Dê sentido à mesma. Ative o poder que está dentro de você para que flua a sabedoria de maneira a conciliar tudo de que tratamos aqui hoje. Nunca é tarde para começar. Eu comecei a dar sentido na minha vida com um pouco mais de 60 anos. E estou vivendo aqui de maneira plena. Plena. Eu estou fazendo aquilo que eu amo fazer. Levar o que eu recebi e gosto para as pessoas que se identificam comigo. É por isso que eu estou aqui. Isso para mim é servir. É ajudar pessoas, através de um programa, a evitar todo aquele sofrimento, aqueles desgostos pelos quais passei. Basta ter a compreensão do que estamos falando. Basta se dedicar a dar um tempo de sua vida para entender quem é o Criador e que Ele está dentro de você, de quem você é, do que você faz aqui, enfim. Tudo isso que nós falamos já muito hoje, né? Pois estamos aqui, como disse, né, para que todos se desenvolvam. E todos vão se desenvolver a partir do momento que colaboram entre si, que nada mais é do que servir, um servindo ao outro. É com esta colaboração de todas as partes que compõem o todo que a glória do Criador, o todo, o Criador é o todo, se manifestará sobre todos, possibilitando a abundância em todas as áreas da vida. Então, hoje eu tinha isso para dizer para vocês, mas eu vou concluir esta live sendo grato aos que me acompanham. Nos veremos na próxima live, que terá o tema Saia do bando e deixe de seguir a manada. Veremos de que maneira podemos caminhar para ser aquilo para o qual fomos criados, ao mesmo tempo desfrutando do que há de melhor do que temos aqui nesta terra, aqui nesta existência. E finalizo. Gratidão ao Senhor, que propicia tudo isto para todos nós. Nós podemos usufruir e ativá-lo dentro de nós. Não esqueçam disso. Faça da sua vida uma vida com sentido, uma vida que te leva ao propósito. Saiba escolher os caminhos dos objetivos que vão te manter em direção ao propósito. Procure a plenitude até o último dia de sua vida.